tudo bem? Vamos lá, vamos falar hoje sobre erros comuns na estrutura de um parágrafo dissertativo. São erros comuns, não são erros exclusivos de um ou de outro, não. Então preste atenção que nós vamos mexer com a estrutura do texto e fazer as observações necessárias para que você tenha uma habilidade de escrita maior, certo? Qual é o primeiro dos 3 erros que nós vamos ver aqui? Olha só, sequência de conjunção. É muito comum, ao se escrever um texto, em que você não organizou muito bem o seu rascunho, você colocar essa sequência de ideias dentro de um parágrafo, que até isso acontece e faz com que você depois nem saiba o que vai colocar nos parágrafos seguintes. E ao mesmo tempo que você faz esse procedimento, você enche o seu texto de informações sem colocar o ponto que encerra determinados períodos, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, a invasão de terras alheias é lamentável. E isso acontece porque a diferença entre pobres e pessoas ricas no Brasil é grande. E isso é percebível. E a violência então acontece porque essas pessoas querem ir lá para morar, porque tem família e isso é preocupante. Então vejamos aqui, olha só. O que é que nós vamos observar de muito comum? Vejam aqui essa expressão e isso, né? A invasão de terras alheias é lamentável e isso acontece porque a diferença entre pobres e pessoas ricas no Brasil é grande. E isso, de novo, é percebível. E a violência, olha aqui mais um i. Então, olha o então aqui, nessa sequência aditiva. Acontece porque essas pessoas querem ir lá para morar, porque tem família, e isso é preocupante. Então, vocês vejam que o texto está cheio de elementos coesivos adicionais, conjunções que dão uma sequência de ideias, mas é interessante que a cada 2 ou 3 orações você faça uma pausa para retomar as ideias. E não que você coloque 6, 7, 8 orações coordenadas seguidas, certo? Então, essa sequência é muito comum, é reflexo muitas vezes da oralidade, quando as pessoas estão argumentando ou até mesmo narrando, elas usam muito aí a violência é lamentável, aí as pessoas não sabem mais o que fazer, aí todo mundo espera uma atitude do governo, aí o governo não ajuda, então vejam que essa sequência de aí virou o e isso. É necessário, como eu falei, organizar perfeitamente os períodos, certo? Vamos agora a um caso 2. Aqui nós falaremos sobre a questão do argumento não concluído. Professor, quando é que acontece de uma redação não ter um argumento concluído? Acontece muitas vezes quando você quer colocar num papel o seu pensamento, o seu raciocínio, e muitas vezes você corta esse raciocínio para realçar a informação através de uma explicação. Em outras palavras, quando você está argumentando, você faz uma pausa porque você teve uma outra ideia interessante e você quer inserir essa ideia para depois complementar a anterior. Nesse processo de organização textual da sua mente para o papel, você acaba por esquecer a ideia que você iniciou. Então você deixa algo vago no texto. Vejamos. Para piorar o descaso com aquecimento global, vamos destacar essa expressãozinha aqui, que ela é fundamental para a gente entender o argumento esquecido. Olha só. Para piorar o descaso com o aquecimento global, que é algo que cientistas do mundo inteiro têm mostrado quanto é grave o problema, embora existem políticas públicas para tentar conter esse aquecimento, o qual já podemos sentir o efeito dele no nosso dia a dia, ponto. Vocês observaram que, na entonação mesmo, algo ficou a desejar, algo ficou incompleto, e aqui eu já deixo uma segunda dica. Leiam para vocês mesmos o texto que vocês escreveram, porque nessa leitura, muitas vezes, a entonação vai lhe dando dicas de pontuação e de escassez de argumentos. Então vejam que, para piorar o descaso com o aquecimento global, foi um período que não obteve, eu não consegui dar a esse período uma continuidade. Muito pelo contrário, eu cortei o meu raciocínio sobre a piora do descaso do aquecimento global, inseri outras informações ao texto e na hora de retomar esse período aqui para complementar as informações, eu já não o fiz porque não me lembrava mais nem que ele existia. Então, para piorar o descaso com o aquecimento global, era para ter aqui no texto. É necessário que países mais ricos
tenham mais compromisso para resolver esse tipo de situação. Afinal de contas, são eles que mais poluem. Enfim, o que foi colocado no texto foi uma vírgula e depois dessa vírgula, veja que eu vou tentando especificar o aquecimento global. É algo que cientistas do mundo inteiro já têm mostrado o quanto é grave o problema, embora existam políticas públicas, mas na hora de retomar a informação com a qual eu iniciei o parágrafo, eu apenas deixei de lado, certo? Vamos agora aqui para o número 3. Qual é o problema de produção textual comum? Nesse número 3 aqui, nós vamos mostrar para vocês a questão da repetição do argumento. O que é isso, professor? É quando você está escrevendo o seu texto e aí você não vai perceber que nessa tentativa de produzir, você acaba repetindo a mesma ideia. Muitas vezes é necessário sim você retomar o que você já foi dito, porém acrescentando novos fatos, acrescentando informações novas. Então vamos ver aqui como isso se deu no nosso texto. Vocês vão observar aí que diz o seguinte: conseguir um emprego que possa dar de garantia um bom sustento para uma família é cada vez mais difícil, porque o diploma universitário já não garante o emprego, porque está mais difícil estar empregado para alimentar a família. Só o diploma não basta. Tem gente que se forma e continua desempregado. Então, quando a gente observa esse parágrafozinho aí, vocês estão percebendo o seguinte: a informação, de um modo geral, poderia ser dita da seguinte forma: conseguir o diploma universitário não é, nos dias de hoje, garantia de emprego. Essa frase, que poderia ser até um tópico frasal de introdução, por exemplo, essa frase já diz tudo o que foi mostrado nesse parágrafo imenso que vocês estão vendo aí, certo? Então vejamos aqui: conseguir um emprego que possa garantir um bom sustento é cada vez mais difícil. Olha só, está aqui o primeiro argumento. Conseguir um emprego bom, vou grifar as palavras principais, conseguir um emprego bom é cada vez mais difícil. Ninguém discorda, né? Conseguir um bom emprego é cada vez mais difícil. Por quê? Aqui ele justifica. Porque o diploma universitário já não garante o emprego. Certo, ele está justificando. Não garante o emprego. Ok, professor, tudo bem. Ele fez um tópico frasal com uma explicação. Agora, por que não garante o emprego? Veja que informação que ele acrescenta. Nenhuma. Porque está difícil ficar empregado. Está mais difícil estar empregado. Por que está difícil estar empregado? Porque o diploma só não basta. Mas essa informação já foi dita. E olha só, a informação. Só o diploma não basta. Tem gente que se forma e continua desempregado. Então, o que nós vamos perceber é que nesse argumentozinho aqui, nesse argumento que vocês acabaram de ver, daqui para frente, tudo que vocês observam é repetição. Mais uma vez a gente observa, lá como no texto 1, que só existe o pontinho final, né? Ó, vocês vão ver aqui, só existe esse ponto no final do texto, certo? Aqui nós temos somente a presença de vírgulas, 2 vezes, 3 vezes, e mais nada. Então faça um ponto, porque nisso você encerra uma série de argumentos e já tenta iniciar a série seguinte, certo? Obviamente com um elemento de coesão. Além disso, por essa razão, desse modo, como se não bastasse isso, então outros elementos de coesão podem ser úteis para reiterar a informação anterior, porém, junto de uma informação nova. E antes de encerrar essa nossa aula, eu quero mostrar a vocês algumas questões gramaticais que nós não mencionamos aqui, porque o nosso foco era problemas textuais, mas sempre quando você estiver fazendo o rascunho do seu texto, observe algumas colocações. Por exemplo, na leitura destes, eu observei a invasão de terras alheias, certo? Invasão de terras alheias. Ora, invasão de terras, obviamente, já são terras alheias, né? A diferença entre pobres e ricos, então não precisa aqui pessoas ricas, basta entre pobres e ricos, certo? A palavra percebível deve ser trocada por perceptível, que é a palavra adequada, certo? Para essa ocasião. Aqui também eu percebi um pra ao invés de um para. No texto 2 também, a gente vai encontrar alguns desses problemas. Por exemplo, no nosso dia a dia, aqui já no finalzinho do texto, esse termozinho eu poderia retirar, porque não faz falta dentro da dissertação, ok? Cientistas do mundo inteiro têm um acento circunflexo, enfim. São outros aspectos gramaticais que eu só estou mostrando por cima, mas não é o foco da nossa aula, certo? Aqui no último texto eu quero mostrar isso aqui, ó. Só o diploma não basta, tem gente que se forma e continua, já coloquei o ponto, que era a questão do ponto que eu ia mostrar. Aqui nós temos 2 porquês, certo? Olha só, nós temos o porquê
para responder um primeiro argumento e nós temos um porquê aqui no segundo argumento, tá? Então, não precisaria esses dois porquês. E aí, outros aspectos que vocês também vão reparando no texto, ok, pessoal? Então, é isso por hoje. Até a próxima.